Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Eu sou o Lucas Verão e, como sempre, tenho aqui a presença dele, o meu empoderado Bruno Moser. Hoje gostei disso, hein? Eu tenho aqui à minha frente ele, o meu magnífico Lucas Verão, se hidratando, hein, Lucas? Gostei de ver. Tô precisando me hidratar. O calor que tá fazendo aqui no nosso estado, É rapaz. verdade, tá muito quente, né? Tá muito quente, né, cara? Mas olha, por falar em quentura, a gente tem que deixar aqui registrado logo no início, Lucas, toda a nossa solidariedade aqui do Papo de Ciência e do Mídia Ciência, às famílias, às vítimas e às famílias das vítimas de todo mundo que tá sofrendo lá no Rio Grande do Sul, né? É verdade. A situação tá trágica lá e a gente não podia não falar disso, né? Exatamente. Não mencionar, pelo menos, aqui no nosso programa. Então você que tá em casa, se você tá recebendo aí alguma notícia de como colaborar, como doar, tem certeza dessa fonte, né? Que você pode colaborar sem ter problema nenhum, colabore, porque toda ação é importante nesse momento, Lucas. Exatamente. Muito bem Maravilha. Dito, muito bem falado, Bruno. Vamos lá, então seguir. vamos começar então, que hoje a gente vai direto pro nosso Giro de Notícias. Bruno Moser, estás pronto para as notícias de hoje? Diga lá, Lucas, o que você conseguiu nessa sua pescaria aí, hein? Diga lá o que você pescou. Exato. Olha só, a primeira notícia aqui pra gente começar... Cyberpunk. Vamos começar lá em cima. Aqui, ó. Exatamente. Primeira ferrovia na Lua pode ser construída nos próximos anos. Com licença. O que é isso, Lucas Verão? Pois é. Você tá inventando notícia agora, já não consegue mais achar as notícias, aí tá Já inventando. foi uma ficção. Isaac Asimov falou sobre isso. Exato. Ferrovia na Lua, na nossa Lua, pelo menos. Na nossa Lua, tá exatamente. bom. Olha Ok. só. O Programa de Conceitos Avançados e Inovadores da NASA, o NIAC, selecionou 6 estudos visionários para receber um financiamento de até $600 mil para continuar os trabalhos nos próximos 2 anos. Um dos projetos em destaque é o FLOAT, Flexible Levitation on a Track, ou em português, levitação flexível em um trilho, que pretende criar a primeira ferrovia na Lua. Tá. Os trilhos não são fixos, podendo ser desenrolados diretamente no solo lunar, evitando a necessidade de grandes construções no local. Então imagina se chegar com um rolão de ferrovia, pensando numa ferrovia aonde você quiser. Lucas, isso aí é Tom e Jerry, tá? É pra caramba. Isso aí é desenho que acontece isso. Não é, na realidade não existe isso. A operação ocorrerá de forma autônoma no ambiente lunar, com preparação mínima do local, e sua rede de pistas poderá ser ajustada com o tempo para atender às necessidades de uma base lunar. O sistema funcionará com robôs individuais que não possuem partes móveis e levitam para reduzir os desgastes causados pela poeira lunar sem precisar de pernas ou de rodas. Eles são dispositivos magnéticos passivos que flutuam sobre uma pista flexível de 3 camadas. Uma de grafite, que permite a sua levitação. Uma de circuito flexível, responsável por proporcionar o impulso eletromagnético para mover ao longo dos trilhos. E uma camada opcional de painel solar para ainda gerar energia para tudo isso. É um negócio ainda alto eficiente ali. Peraí, mas eu não tô entendendo o seguinte, pra quê? Pra quê? Calma lá. Não é? É a pergunta que todo mundo tá se fazendo aqui. Pois é. Olha só, a tecnologia será capaz de transportar cargas variadas a partir de 30 kg por metro quadrado em velocidades úteis maiores que 2 km por hora. Muito lento. É muito lento. Mas é pra carregar o quê? Pedra? Pra carregar coisa grande. Por que eles estão fazendo na Lua? Pegar L3, né? L3. Então precisa trazer pra Terra. Então o que você vai precisar é transportar minério. Então esse é o tipo de trem que não é pra você fazer o trem-bala Japão, Tóquio, tá ligado? É pra você botar e, tipo assim, o negócio fazer automático. Só vai botando ele... Entendi, tá. Tá ligado? E é pra grandes cargas, não é pra transportar pessoas também a 2 km por hora. Tá, o cara vai entendi, andando, né? Pelo amor de Deus. É. Mas o sistema em larga escala poderá se movimentar levando grandes quantidades de regolito ao longo de vários quilômetros por dia. O projeto liderado por Ethan Schlatter, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia, poderá apoiar operações diárias em uma base lunar sustentável já na década de 2030. Tá, então isso é NASA, né? Isso é Estados Unidos, né? Aham, não é China. Estados Unidos já vem assim, né? Tipo assim, os chineses estão lá querendo pegar uma parte da Lua, não sei o que, os caras, não, já vamos meter uma ferrovia, porque se tem ferrovia é porque tem dono. Exatamente. Jesus. É isso aí, cara. Mas Muito futurista isso, será né? Será que isso é útil? É prático? Na verdade não é útil, é prático, porque você precisa... tem coisas antes disso, né, Lucas?
É que assim, a maior dificuldade que eu acho que a gente vai ter nesses próximos anos é como levar tudo, né? Porque é tudo um gasto pra caralho, né? Claro. Tipo, por exemplo, montar uma base na Lua. Uhum. Massa, legal, galera trabalhando lá, fazendo a operação de extrair hélio 3. Mas e o gasto de você montar uma base lá, levar peça por peça? Porque a gente tem aquele negócio, né? Foguete é um negócio, vamos botar em escala, um foguete é desse tamanho, é só isso aqui que vai. O restante aqui é tudo combustível. Tudo combustível. Então, não sei muito bem como que eles vão fazer isso, mas é o plano. Eu já vi alguns vídeos das pessoas falando que talvez a questão da Lua seja um ponto de apoio pra fora da Terra, não pra voltar pra Terra, né? Porque fica mais fácil ali de você conseguir minerar coisas e criar o combustível pra você a partir da Lua, Sim. porque a gravidade é menor lá, então Sim. fica mais fácil pra você sair. Porque... Mas isso é uma coisa que vai virar real. No futuro, talvez distante, talvez próximo, a gente não sabe, depende de como vai a corrida espacial. Mas essa é a ideia aí pra Marte. Um dos primeiros passos é você ter uma base operacional na Lua. Tem que ter, senão pra não rola. enviar da Lua pra Marte, que é mais fácil Exatamente. enviar da Lua pra Marte do que da Terra pra Marte. Da Terra pra Marte. E o cara, hélio 3 eu interessante. acho que é uma grande coisa nesse futuro também, porque se a gente tiver esse combustível que é mais potente, mais limpo, pra ele alimentar uma nave que viaje pra Marte também, muito mais fácil, né? É porque tem essa questão, né? A galera quer usar o hélio 3 aqui na Terra, né? Hélio 3 é um outro isótopo de hélio, que aí a partir da fissão nuclear, eu acho que nesse caso... Ele acho que era fusão. Fusão? É. Que tem uma diferença, né? Fissão e fusão, ele gera muita energia, isso é muito legal, eles descobriram isso. Tem pouco hélio 3 no planeta, então quase a nada. Lua é melhor. E a Lua é cheia. Exato. Aí qual que é a ideia dos caras? Colonizar, vamos dizer assim, a Lua pra minerar lá e fazer tudo lá. E aí, a partir de lá, você usa esse combustível pra fora. Que aí a gente vai poder ter mais autonomia e tal. Base lunar, cara, isso vai acontecer. Será, Lucas? Você acha mesmo? Eu acho que vai proximamente, assim. Pô, é um bom assunto também pra gente falar aqui, hein? É bem legal. Eu sou fã demais. Bora que bora. Mas bora pra nossa próxima notícia. Que essa foi o fogo, hein? Ferrovia na Lua. Baleiês? Cientistas descobrem que cachalotes têm alfabeto fonético próprio. Nunca duvidei. É o cachalotês, na verdade, né? Nunca duvidei, porque se eles estão tanto tempo ali debaixo d'água, alguma coisa eles estão falando. Cara, o tubarão diz que é um bicho muito antigo, né? É. Mas olha só, pela primeira vez, os pesquisadores do MIT, na Califórnia, conseguiram construir um alfabeto de sons emitidos pelas baleias cachalotes. Pô. Ou seu nome científico, Physeter macrocephalus. Uma das maiores espécies dentadas com o maior cérebro do mundo animal. Uau, maior de tamanho, né mesmo, né? Deve ser maior de tamanho, com certeza. Então, acho que de atividades é o nosso, né? O cérebro de uma cachalote, eu chuto que deve ser o tamanho dessa casa. Mentira. Não, Calma, mentira. Não é um Godzilla também. Mostrando que existe uma lógica por trás de suas vocalizações. As cachalotes possuem vocalizações específicas chamadas de codas, que são pequenos cliques utilizados para se comunicar. Os pesquisadores captaram mais de 9.000 codas a fim de buscar padrões e repetições com a ajuda de inteligência artificial. Sensacional, hein? Para isso, foram colocados equipamentos de gravação no corpo de algumas baleias cachalotes de famílias que vivem nos mares do Caribe. Foi identificado um alfabeto fonético das cachalotes, no qual diversos elementos denominados pelos pesquisadores como ritmo, tempo, rubato e ornamentação interagem para criar uma ampla variedade de codas. É que eu paro pra dizer o seguinte, a gente parar pra pensar no nosso alfabeto, é isso também, né? É blab, blup, bibla, blá, pupupupu e vira uma palavra. Exato. Ligado? As baleias, pelo visto, estão fazendo exatamente a mesma coisa, utilizando sons para transformar numa comunicação para elas. Só que um som mais diferente. Exato. De acordo com as gravações, é possível observar uma espécie de conversa entre baleias da mesma família. Os diferentes aspectos das codas variam conforme o contexto conversacional, ajustando a duração dos cantos, por exemplo, ou adicionando cliques ornamentais adicionais. Além disso, também foi descoberto que determinados blocos das codas podem ser combinados, possibilitando que as cachalotes construam um amplo repertório de vocalizações distintas. Estão conversando, mano. Eles estão falando. Então, mas eles não estão levando em consideração uma coisa, né? Sotaque, né? Ah, é verdade, que essas estão do Caribe. A baleia mais do sul, mais do norte, do nordeste. Será que a do Caribe tem um sotaque jamaicano? Exato, ou um sotaque de Havana, assim, cubano? Ou se eles estão falando em gíria, a gente não tá sabendo. É verdade. Tem uma gama de coisas. Já pensou que louco se a gente descobre que baleia não só fala, mas como que a baleia do Caribe não entende a baleia do Índico? Porque é outro idioma. É outro idioma, cara, isso ia ser demais. O Jacob Andrews, professor no MIT e membro da equipe de Projeto 7, disse: este artigo mostra que a comunicação das cachalotes tem algumas das mesmas características estruturais
dos sistemas de comunicação mais sofisticados do reino animal. Estamos entusiasmados em começar a estudar como agora ela é usada para transmitir significado. Então o objetivo agora da equipe é traduzir as codas para entender ainda mais a comunicação entre esses animais. A Daniela Russ, diretora do CSAIL e professora do MIT, afirma: nosso próximo passo visa decifrar o significado por trás dessas comunicações e explorar as correlações em nível social entre o que está sendo dito e as ações do grupo. Ou seja, ver se elas respondem, né? Nossa, é um mundo. Faz aí, pô. É o mundo inteiro agora, né? Exatamente. Assim, que se abre, né? Isso é muito doido, cara. Cara, e se isso der certo, pô, vira tipo assim uma base pra você tentar desvendar outros Segredos? Não, Línguas? outras linguagens, né, que a gente não consegue ter acesso. Podia ser muito maluco se a gente conseguisse desvendar isso mesmo, hein? Mais maluco que isso, sabe o quê? Nossa, Se no futuro tiver na escola ou na faculdade, aula de baleiense. sabe o que é mais maluco? Se a gente desvenda isso aí, a gente pode conversar com as baleias. Exato. Você tá bem? Moop. É. Vai fazendo os barulhos, ela responde. Falar com o golfinho, cara. Imagina quanta história que o golfinho ia ter pra nós. É, o golfinho é meio tarado. Você lembra que teve tem aquela gorila que aprendeu linguagem de sinais? Sim. Eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, tá? Se alguém souber, coloca aí no... É antigo isso aí. Que ela teve até um contato com o Robbie Williams, ela fez uma mensagem depois, né? Aham. Ela tinha um repertóriozinho pra comunicar coisas, cara. Mano, tem até cachorro agora que vai pisando nos negocinhos e falando. Isso tá aí, ligado? isso aí é coisa do maligno, isso aí. Cachorro Vocês já viram isso, gente? Procura na internet. Cachorros, Border Collie lá. eles usam um tapete com vários botões que, combinados, dão frases. Aí o cachorro vai aprendendo a lidar com aquilo. É. De repente fala, hoje quero sair comer cachorro quente às 4 horas. É. Aí você fala, o que você Aí tá a falando? pessoa fala, não. Aí ele, por favor. Exato. Não, você tá de sacanagem que o cachorro responde. É do maligno isso aí, cara, pelo amor de Deus. Ok, aí ele, vamos. Ai, É muito doido, cara. É muito doido. legal. Estamos agora aqui com a Érica Ferri. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha só, a Érica Caneta Ferri tem graduação em Pedagogia, licenciatura plena pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Ponta Porã, graduação em Enfermagem, habilitação, ênfase em Enfermagem Geral pela UEMS, mestrado em Saúde Coletiva pela UFMS e doutorado pela Unicamp. Atuou como tutora do curso de especialização Atenção à Saúde da Família, na Fiocruz, Cerrado Pantanal. Atualmente é professora do curso de Medicina. Participa também do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Saúde, o GPES, do Núcleo de Estudos sobre Morbidade Referida e Processo de Gestão em Saúde, Nemoreges, é esse o nome? Nemoreges. E do Projeto de Pesquisa Mortalidade Materna Indígena, Aspectos Epidemiológicos e de Atenção à Saúde da Mulher, Mato Grosso do Sul, e é pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da UEMS, e também coordenadora do projeto UEMS na Comunidade. Seja bem-vinda, professora. Pouca coisa, hein? Muito Tudo bem-vinda. bem? Tudo bem, obrigada. Olha, professor, nosso assunto hoje vai ser sobre universidade, sobre extensão na universidade. Mas eu gosto de começar a conversa sempre conceituando algumas coisas pra gente seguir a partir daí, tá? Como a universidade, a UEMS no caso, e talvez todas as universidades, elas atuam? Quais são os eixos que as universidades atuam normalmente, professora? Então, a universidade, a gente hoje, né, contemporaneamente, porque antigamente falava, a universidade é ensino, pesquisa e extensão. Uhum. Né? Hoje a gente trabalha com mais um eixo, um grande eixo, que é a inovação. Inovação. legal. E a internacionalização, que a gente chama dos 2 Is, Uhum. né, que vem compondo todas as ações da universidade. Então a gente sempre considera que dentro do escopo de atuação da universidade, a gente precisa contemplar estas áreas, que são importantes para a formação do indivíduo. Uhum. Tá, vamos lá. Então é ensino, que é o ensino mesmo. Ensinar, propriamente beleza. Dito, né? Mais Pesquisa, fácil. obviamente Pesquisa, também, beleza. que é produzir conhecimento a partir disso. A extensão a gente fala daqui a pouquinho, que é pra gente entender o que é isso. Uhum. Inovação. Que pra mim poderia ficar dentro do ensino, mas ok, depois a gente conversa sobre isso também. E internacionalização, Isso. que eu acho que eu entendi o que isso quer dizer. Internacionalização, vamos lá. Qual que é a sua opinião, então, Bruno? Porque O que você assim, acha que não sei. Eu não sei se é a universidade saindo do país ou os universitários saindo do país. Então, Professor, vai eu vou explicar. chutar que é uma comunicação entre todas as outras do mundo. Tá. Por que a Seria gente tá isso? gastando tanto tempo pensando nisso? Pois Tem alguém é. que pode falar pra gente. Não é? Vamos definir esses 2 Is pra depois a gente ir pra extensão, que é o que propriamente a gente quer saber. As experiências de internacionalização, seja internacionalização em casa ou experiências externas, elas ajudam na formação
tanto do nosso corpo docente quanto dos nossos estudantes. Uhum. Por exemplo, a gente tem também a extensão internacional. A gente pode promover ações de extensão ou promover momentos para o aluno vivenciar experiências internacionais em outros países, tá? Através da extensão. Também, tá? Então, a gente está, inclusive, no momento agora, vivendo a nossa semana de internacionalização, né? Então, vários, por exemplo, estudantes, docentes, técnicos, estão compartilhando experiências sobre a internacionalização. Então, ele tem uma oportunidade, através do auxílio, né, da universidade, a gente abre editais específicos, tanto dos nossos servidores quanto dos nossos estudantes, poderem fazer essas experiências internacionais. Isso tem sido, assim, muito valioso, dentro da extensão especialmente, porque ele tem contato com outras culturas, com outras línguas. Obviamente que às vezes ele vai em busca, né, de aperfeiçoar seu inglês, seu espanhol, etc. e tal. Mas também, né, para a formação do indivíduo, porque quando ele tem esse contato, ele também vivencia os problemas lá em outros países, correlaciona com o seu, né, correlaciona teoricamente e também experiencialmente, eu falo, né, porque isso dá, de fato, uma formação mais abrangente, mais global para o nosso estudante e para os nossos servidores de forma geral. Então, a gente tem tido muitas experiências exitosas, né, com boas produções, porque isso acaba gerando produções, sejam de relatos de experiência, seja através de pesquisa. Isso fortalece a universidade, com certeza. Sensacional. E a extensão em si, a gente está falando o que quando fala em extensão? Eixo extensão da universidade. Quando a gente fala de extensão, Bruno, a gente remete a atender um princípio constitucional. Então isso era algo assim que já está descrito na nossa Constituição, que o ensino ele deve, né, passar por esses 3 grandes eixos, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, a formação do indivíduo, ela passa pela experiência também. E a extensão, ela promove, ela possibilita esse momento do estudante, dos nossos professores terem contato com as comunidades. E esse contato não é simplesmente ir para as comunidades, é estar com elas, é viver com elas, é vivenciar as experiências. Isso é crucial no desenvolvimento de habilidades e competências de qualquer indivíduo, porque a partir do momento que você, né, tem contato com alguma realidade, uma realidade muito diversa talvez daquilo que você não conhece. Vamos dar só um exemplo. Nós temos comunidades indígenas, quilombolas, pequenos agricultores, realidades muito diversas no nosso estado, né? Então são oportunidades para que o estudante vivencie realidades que podem estar apenas, né, descritas em textos, e ele pode, de fato, né, ter contato com esse povo, contato com essas comunidades, né, e ele fazer o que eu considero muito importante, é estar com o outro, é fazer essa, que eu chamo de interação dialógica, para construir caminhos junto com esse outro. Né? Então, a universidade, com a extensão, ela atende uma das suas premissas fundamentais, é olhar para os problemas das comunidades e pensar alternativas conjuntas com essas comunidades, para minimizar, para melhorar aquele cenário e também para aprender com eles. Eu sempre digo isso, porque a extensão, ela te possibilita essa experiência, que muitas vezes você pode ver um vídeo, você pode ver um referencial teórico, nunca será o suficiente para você vivenciar na prática aquilo, né? Mas deixa eu fazer uma colocação então aqui, uma pergunta. Então, extensão é quando a faculdade, a universidade vai para a comunidade, ou é quando o aluno em específico tem contato com a comunidade? Qual que é a conexão? Porque eu fiquei um pouco na dúvida. Eu fiquei um pouco na dúvida se é para o aluno ou para a comunidade. Ou se no caso é para os dois também. Como é que funciona isso? É para os dois, né? É para os dois. Então, primeiro, né, com a resolução, essa lei nova, né? Que eu falo nova porque a gente demorou para implementar, teve a pandemia, então demorou, né? Deram prazo para a gente implementar. Então, hoje é obrigatório esse que a gente chama de componente curricular, tá? Então, tem 10%, ou seja, uma fatia dentro da formação do indivíduo para ele obrigatoriamente fazer atividades de extensão. Certo. E aí ele vai optar, o curso vai optar como fazer isso. Por isso que eu falei, na nossa formação,
mesmo eu sendo um pouquinho mais experiente que vocês, nós não tivemos isso como item obrigatório. Fazia quem queria. A extensão, eu gosto de extensão, vou fazer extensão. Hoje não, esse componente é obrigatório. Vou dar um exemplo. Como é que faz um curso de direito extensão? Por exemplo, né? É mais difícil? Não. Mas ele vai ter que pensar em atividades que promovam a engenharia. Como é que você sai pra fora, E né? o jornalismo. Porque algumas áreas a gente até consegue se ver, né? A área da uma saúde, química. uma química, né? Eu vou dar uns exemplos daqui a pouco. Matemática. Matemática, é verdade, né? Como é que faz? Então, assim, o propósito é justamente isso. Universidade, você tem que sair dos muros. De ficar produzindo coisas que talvez não alcance a comunidade. Né? E a comunidade não consegue enxergar o que está acontecendo dentro da universidade. Então é para realmente quebrar os muros, é realmente para, né, promover essa interação. E os cursos, de fato, a formação pensar. Como é que eu olho para esses problemas? Como é que eu vou pensar matemática para uma comunidade? Como é que eu vou pensar química para uma comunidade? Então a universidade ela também está passando por um momento de se reestruturar nesse processo. Entendi. A gente falou da internacionalização, a gente consegue ver. A gente falou da inovação, a gente consegue ver através da pesquisa. E a extensão para esses cursos que a gente considera duros, né? Isso é uma grande oportunidade, porque muitas vezes nossos meninos, nossa comunidade, enxerga também a universidade como um lugar que não é para eles. É verdade. Então é uma oportunidade da universidade se aproximar com resultados efetivos, com ações efetivas, com atividades que possam promover esse diálogo muito perto. E aí eu não posso deixar de citar que isso é muito freiriano, é muito de Paulo Freire. Porque Paulo Freire falava assim, né? Ele fez um trabalho que eu falo que ele era visionário. Ele já pensava dessa forma há muito tempo, enquanto educador. Né, que a gente precisava estar aonde. E ele chegou numa comunidade que era um assentamento, né, e de pequenos agricultores. Né, e as pessoas esperavam que ele fosse dar uma aula, que ele fosse ensinar alguma coisa. Né, e eles falaram, não, o senhor que é o doutor, o senhor tem que nos ensinar. E ele falou, não, quem sabe aqui são vocês. Por quê? Quem é que sabe quanto é a época certa de colher? De plantar? São vocês. Eu sei algumas coisas que são teóricas, mas vocês sabem outras. Essa junção de saberes dá um novo saber. Né? E ele falava isso muito claramente. Então a extensão tem tudo muito a ver com isso. Tá? Como é que a gente ensina cultura para os nossos estudantes se ele não vai a uma aldeia, se ele não sabe como as pessoas vivem? Então, assim, ele pode reconhecer através da literatura, mas nem sempre a literatura ela traduz uma realidade. Vivenciar uma realidade faz mais sentido. Papo de ciência. E aí tem uma questão assim que é dentro da área da educação, e aí eu tenho que falar do meu lugar, que eu também sou pedagoga, que a gente aprende a partir daquilo que faz sentido. Isso na matemática, na química, porque quando a gente trabalha com abstrato é mais difícil. Tem que criar uma conexão, né? Tem que fazer sentido para você. A gente gosta mais daquilo que faz sentido pra gente. E a gente aprende com isso. Então, quando você vivencia, né, uma realidade, poxa, eu quero saber como é que eles vivem. Vou buscar na literatura. Olha, eu vi um problema lá, que é um problema social. Será que tem? Por quê? Né? Tem alguns teóricos que falam que a pergunta ela é mais importante do que a resposta. Isso é verdade, né? Porque a pergunta, ela nos motiva. Né? Então, a extensão, ela tem essa característica. Não que a pesquisa não tenha sua importância, sua relevância, obviamente. Mas ela cria essas conexões que eu considero importante. Eu acho que essa coisa da universidade, das pessoas, melhor dizendo, né, que estão na universidade, se encontrando com outras pessoas da comunidade, de uma certa forma também, me corrija se eu estiver falando alguma bobeira, fortalece um pouco mais a universidade como centro de referência de saberes, né, porque a verdade é que a ciência tem
tá aí numa luta muito grande com quem não é da ciência e acha que é, né? Numa questão de desinformação mesmo, de achar que numa coisa um pouco estranha de que eu duvido de tudo, absolutamente tudo, não importa o que seja, só por duvidar, né? Então vamos dizer, essa retomada da ciência como ponto de referência para coisas, né? A ciência como referência, eu acho que é importante também e cumpre essa função, né? Porque tem muita gente falando bobeira na internet, né, professora? Tem bastante. Muita gente, e muita gente que está estudando coisa séria, usa o seu tempo para estudar, mas não consegue se comunicar, né? Então acho que a extensão também serve como essa própria comunicação, né? Para aproximar, né? Para promover um diálogo. Por quê? Toda ação que é desenvolvida através da extensão ou proposta, ela é baseada em evidências científicas, né? Então, o nosso saber, a nossa ação dentro da universidade, ela não é empírica, ela é, né, baseada em evidências científicas. E esse cuidado, essa aproximação com a comunidade é fundamental, porque você estabelece vínculos. Isso. A gente estabelece vínculos. A própria pandemia, ela nos mostrou isso muito claramente, quanto é importante a gente estar mais próximo das comunidades, né? Então, e aí, porque o saber está posto, você pode procurar, né? Tá na rede, mas o que é sério, né? O que de fato é verdade dentro da internet, das redes sociais, né? É muito importante a gente fazer essa seleção. E a gente precisa estimular a nossa população, né, de forma geral, que aonde buscar esse saber também, né? Então a gente tem apostado que quando a gente estabelece esses vínculos com a comunidade, ela também dá maior crédito à universidade, né? Há estudos apontando sobre por exemplo, Mato Grosso do Sul tem uma faixa importante da população que não adentra a universidade. Ela termina o ensino médio e ela não adentra a universidade e ela vai para o mercado de trabalho. Vai direto, né? Vai direto. Essa população, né, é uma população ativa, jovens, Sim, né, e que poderiam ser os públicos das universidades. E são jovens, trabalhadores, formam famílias, né, então são pessoas que a gente considera como nosso público-alvo, mas a universidade ela tem uma vasta gama de cursos que cabe para todas as faixas etárias, sim. mas a gente sabe que eles são formadores de opinião. E eles podem, né, fazer diferença. Então, assim, essa proximidade através da extensão é fundamental para a gente estabelecer esses vínculos, para a gente estabelecer também, que eu digo, sempre falo isso, a mensagem que a universidade é para todos. Exato. Tá? Para todas as faixas etárias, para todos os públicos. A universidade ela tem muitas oportunidades, né? A gente tem uma premissa também que a gente chama, que a gente está implantando em 2 ou 3 unidades, que tem essa característica de fazenda, que é a extensão em casa, tá? Trazendo a comunidade para dentro da universidade para conhecer a universidade, o que ela produz. Vamos dar um exemplo aqui da UANA. Tem vários experimentos na área da agricultura, na área da agronomia, na área da engenharia ambiental, da zootecnia, né? Trabalha com a formação de pequenos produtores, os produtores da região, na produção de leite, enfim, bovino, suinocultura. Ela tem várias coisas que eles desenvolvem lá. E eles trazem a comunidade. E eles fazem cursos, oficinas para os pequenos produtores. Isso é uma extensão em casa. Sensacional. Né? É uma extensão em casa. Eles vão... E aí tem tudo. Eles vão poder... Tem os experimentos, tem piscicultura, suinocultura. E eles mostram para os pequenos produtores. E os nossos pequenos produtores, eles buscam a inovação e tecnologia. E a universidade é um espaço da inovação e tecnologia. Exatamente. E aí para mim esse é um grande exemplo do ensino, pesquisa e extensão. Muito bom. Tá? Esse para mim assim é um grande exemplo que demonstra, e a gente tem várias outras iniciativas, enfim, né, dos nossos cursos, das nossas unidades,
que promovem isso, né? As nossas fazendas é um bom exemplo. Uhum. A senhora quer ver um exemplo que acontece aqui mesmo no projeto, né, Lucas? Que a gente, para além do podcast, o Mídia Ciência é um projeto maior, né? Que envolve outras iniciativas. Então a gente foi para as escolas fazer uma ação com alunos de segundo grau, onde a gente fazia um quiz de perguntas, essa coisa toda, para poder conversar um pouco com eles. E uma coisa que o nosso coordenador, o André, conversava com os alunos ao final da nossa ação é isso. É sobre, vocês sabiam que vocês podem se graduar? Vocês sabiam, vocês conhecem todas as possibilidades de acesso, vocês conhecem as instituições, vocês sabiam que vocês podem estudar e receber por isso. Uhum. Então, assim, essa conversa era uma conversa muito boa nesse sentido, porque muitos dos alunos não sabiam sobre isso, não é? Por isso que a senhora falou, as pessoas terminam a escola, já vão direto para o mercado de trabalho. Às vezes tem seus filhos, os filhos crescem e acabam repetindo isso por talvez nem pensar sobre essas questões, né? Uhum. Então, a universidade se vendendo nesse caso, né? Se comunicando cada vez mais, a gente tem essa possibilidade de ter um público cada vez maior dentro das universidades, mais especializado, né, Lucas? Exatamente. Então vamos falar um pouco sobre um dos projetos de extensão, vários, né? Porque a senhora é pró-reitora de extensão, então são vários assuntos, mas tem um projeto super legal que é o EMS na comunidade, né, professora? Que também Já a gente participamos. vai lá, faz parte, a gente faz a cobertura lá. Uhum. E é um projeto, assim, muito legal, por quê? Porque além de tudo é um projeto que caminha, né? Ele não se repete em uma cidade só. Fala um pouquinho sobre o projeto, professora. Então, o projeto, ele começou como projeto. Depois ele virou um grande programa, porque ele agrega várias ações, né? Então tem uma diferença, mas é conceitual. Mas no final, ele é um grande projeto, né? Que a gente só classifica ele, né? Então, como programa. Por que ele é um programa? Porque ele virou institucional. Ou seja, ele que saiu, continua o programa. Uhum. Essa gestão saiu, continua o programa. Então, por isso que a gente institucionalizou alguns desses grandes projetos da universidade. Para quê? Para que a gente garantisse que ele fosse a recorrência independente de gestão, independente de cenário qualquer. Nossa. Isso, para mim, é um grande passo. Sem dúvida. Porque as comunidades, elas já perguntam, quando você vai voltar aqui? Então, a gente tem esse compromisso. Como a gente já foi, vocês já foram com a gente em várias edições, a gente tem uma preocupação. Por exemplo, Homex, quando vocês vão voltar aqui? Né? Eles ficam esperando as nossas ações. Esse programa ele foi idealizado na gestão passada, mas ele já teve uma experiência alguns anos atrás com o reitor na época, o professor Gilberto. Uhum. E a pró-reitora era a professora Beatriz Landa. Eles fizeram uma ação do EMS na comunidade em Dourados. Então a gente também tem que dar esse crédito para eles, pro nome, né? Então eles recebem essa homenagem, a gente não quis mudar de nome exatamente para homenageá-los. E é um bom nome. É um bom nome. É um bom nome. E ele começou a ser pensado na gestão da professora Márcia, que foi, né, a pró-reitora anterior a mim, que inclusive foi minha professora, e ela começou a descrever esse programa. E ele vem resultado de uma emenda parlamentar, grande parte do recurso dele, porque de fato os nossos, né, nossa classe política, especialmente a bancada de deputados, né, federais, eles acharam uma ideia muito boa, né, para levar. Então, assim, a gente tem que deixar claro também que a extensão ela não tem um papel assistencial, ela tem um papel de promotora. Sim. E como promotora de políticas públicas e de ações para melhoria da qualidade de vida das pessoas, a gente pode agregar. Qual é a maior marca desse programa? É o envolvimento de todos, de todas as áreas, especialmente das parcerias que a gente faz. Isso é legal, saber como é que funciona na prática, lá no dia, como é que é? Entes públicos e privados, quem quiser participar, a gente convida. Né? Então, a gente convida os cursos para promover uma ação. E o que a gente pede? Leve uma ação, né, que vá trazer alguma ação efetiva para a comunidade. Por exemplo, a professora de química, vamos falar dessas coisas que são mais complexas, né? O que você vai levar? Ela foi lá e levou o experimento dela, né, para trabalhar chás. Olha. Era um projeto de pesquisa.
e ela fez uma atividade de extensão de produção de alguns chás, Uhum. né? Então, é uma coisa interessante, ação, sim. a comunidade se interessa. Sim. E matemática, né? Como É, é que e matemática? matemática leva? Ele levou raciocínio lógico, brincadeiras para as crianças, Ah, né? Levou jogos interativos, Legal. né? O que é também? Desmistificar a química. Porque fala, eu não vou fazer um curso de química. Exato. Eu não vou fazer engenharia, nossa, e aquelas... Nem sabe o que tem lá Exatamente. e já não quer fazer. Exatamente, porque existe também uma lenda que fica em torno, às vezes, dessas graduações, né? E muitas vezes os jovens, eles fogem também. Exatamente. E ele falou, você precisa levar um que a gente chama de serviço. Leve alguma coisa para demonstrar o que você faz enquanto curso, mas leve algo atrativo, né? Lúdico para as Exato. crianças. Então a gente quer fazer desse dia que eu chamo, é um grande dia de atividades que passam por atividades culturais, assistenciais, promotoras, de políticas públicas, de inclusão, de diversidade, de dança, de música, de teatro, o que tiver ali de proposta. Papo de ciência. Só para ter uma ideia agora lá no Tarumã, Uhum. você lembra? Uhum. A senhora pegou o microfone e falou, vou cantar. Vou cantar. Pegou do nada. Não vou esquecer disso, vou cantar. Chegou lá, mandou 2 e o pessoal adorando. Aplaudiu, né? Tivemos apresentações da própria comunidade. Exato. Então, essa coisa de falar a universidade vai levar a algo, não. Né? Esse princípio não se deu. Então, cada edição tem uma característica diferente. Vocês que já caminharam com a gente falaram, nossa, Sim. Uhum. totalmente diferente da edição passada, porque ela tem uma identidade mesmo. Ela se diferente. aproxima do que cada município, Produz. cada local precisa, Produz. né? Qual é o nosso grande interlocutor? Sempre a associação de moradores, né? Então, esse chamado, qual é a principal característica? A gente pergunta o que eles querem. Uhum. A gente vai lá na associação de moradores, faz reuniões prévias. Então, o que vocês querem que a universidade traga aqui para vocês? O que vocês estão precisando? Eles pedem lazer, entretenimento. Muitas vezes esses bairros não têm acesso, tirando a TV, o celular, não tem acesso à cultura. Uhum. Né? Essa última edição a gente fez uma parceria com a Fundação de Cultura, a gente levou uma companhia de circo. Sim. Ah, legal. Levamos circo. Nossa, as crianças adoraram, a comunidade adorou. Então, é isso. Né, que a gente estivesse junto e misturado e trazendo alguns serviços, oportunidades também a gente leva. A gente faz interação, por exemplo, com os órgãos de saúde, de educação, com o CRAS, com a Secretaria de Assistência Social, com a Polícia Militar, com a Segurança Pública, para que eles tragam esses serviços. Sensacional. Essas comunidades, muitas vezes, elas não têm acesso Uhum. ao mínimo e ao básico. Pessoal, o Mídia Ciência desembarca em Paranaíba nesse projeto maravilhoso que é o projeto EMES na comunidade. A gente está aqui no Parque Espelho d'Água com muita gente, professores, acadêmicos, para fazer esse evento acontecer. O EMES na comunidade. Olha como a gente veio, veio todo mundo no busão aqui. A gente vai estar junto com vocês, registrando todo esse evento no dia de hoje para mostrar para vocês a influência da UEMES na comunidade, esse projeto de extensão maravilhoso para você. Vem comigo! 1h da tarde, 1h da tarde é horário do quê? É hora de almoçar. O almoço foi legal? Maravilha! Nosso reitor, professor Laércio, qual a expectativa para esse evento hoje aqui em Paranaíba? Expectativa grande, divulgação completa em toda a cidade e região. O mais importante é que nós estamos levando ciência, né, para a sociedade sul-mato-grossense, aproximando a sociedade de tudo o que a universidade faz em prol da sociedade.
Agora a gente vai conversar com quem organiza tudo isso aqui. Professora Suzana, fala pra gente como que é a logística para fazer um evento desse tamanho acontecer, não só aqui em Paranaíba, em todas as cidades por quais o EMS da comunidade já passou. Sempre a gente faz um levantamento de demanda com o município. Nós fazemos um questionamento para o município quais são as demandas que eles têm mais necessidade. Nós levamos essas demandas para os nossos cursos. Tá. E dentro dos nossos cursos nós temos mapeado qual é o curso que desempenha ou desenvolve tal ação, tem tal projeto de pesquisa ou tal projeto de extensão. E aí a gente alinha, a gente aproxima a necessidade com as ações que a gente já desenvolve. Como é que se dá essa relação da pró-reitoria trazendo os acadêmicos para cá? Porque vem acadêmicos para cá para ajudar aqui no evento. Como é que essa relação? Qual é o saldo? Qual é o ganho disso? Na formação acadêmica, o aluno precisa desenvolver ensino, pesquisa e extensão. Então, uma parte da carga horária dele, ele tem que desenvolver atividades de extensão. Quando a gente fala em extensão, a gente está falando sobre o quê? Sobre a relação com a comunidade externa. Ou seja, é a atuação da nossa universidade nessa interação com a comunidade que a gente está vendo aqui. Muitas vezes as comunidades que estão ao entorno da universidade sequer conhecem o que a universidade produz. Eu sempre falo que isso aqui é uma grande aula fora da sala de aula. Boa! Não a céu aberto. O que é ser reitor de uma universidade? Então, o que é ser reitor? É representar tudo isso que vocês estão vendo. É representar uma comunidade que trabalha, é representar uma universidade forte que transforma a vida das pessoas. Então, eu acho que esse é a maior função do reitor, estar representando tudo que a universidade tem de bom. Não adianta a gente ter uma universidade linda e maravilhosa se as pessoas não conhecem, se as pessoas não têm essa oportunidade de entrar. E muitas vezes, muitas pessoas têm até vergonha de entrar na universidade. Elas não acham que aquilo é algo dela, é algo possível. Então nós estamos aqui como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, mostrando isso aqui. Olha, nós estamos aqui para vocês, para atender vocês. Para vocês e por vocês. E por vocês, e atendendo em todas as áreas, mostrando realmente que a educação é o que transforma vidas, é o que nós acreditamos. Professor Laércio, o senhor é magnífico. Tá bom. Obrigado. Professora, e quantas pessoas estão envolvidas em um projeto como esse, por exemplo, hoje aqui? Dentro dos nossos cursos, nós temos mais de 250 pessoas trabalhando. Muita gente. Qual é a média de público normalmente que passa nas cidades? Cerca de 3 a 4 mil pessoas durante todo o período, mais ou menos 5 horas, 6 horas de evento. Essa é a importância de projetos de extensão, esse braço armado aí junto à comunidade para estreitar cada vez mais a relação do que é produzido dentro da universidade com as demandas da sociedade. É isso? Falei bonito? Exatamente. Que maravilha! Não é um mérito, é uma obrigação de todas as universidades. Boa. Ensino, pesquisa e extensão. Extensão é o que nós estamos fazendo. Acabou, frase de efeito. Fecha com isso aqui que tá maravilhoso. Já é noite aqui em Paranaíba. A gente passou uma tarde maravilhosa conhecendo tudo que a UEMS tem para oferecer, não só aqui em Paranaíba, em todas as suas unidades. E eu acho que vou encerrando por aqui, ó, com um crepezinho, com um pastelzinho, tem umas bebidinhas aqui. Esse brigadeiro que você comprou já é meu, me desculpa. Eu quero dizer para você o seguinte, a UEMS está e existe para colaborar com você. Você que pensa em se graduar, você que pensa em estar mais próximo da universidade, venha para o UEMS. E agora dá licença que eu vou comer o meu pastelzinho aqui. Filma aí, Lucas, você não pode comer, você só tá filmando. Papo de Ciência. O Bolsonaro já falou numa entrevista lá, né? É abrir mesmo a visão desses jovens, né? Dessas pessoas que nunca se aproximaram da universidade e dizer, pô, esse lugar realmente pode ser um espaço que eu possa participar. Uhum. Porque existe um pouco isso, né, professora? Esse distanciamento como um lugar, como a universidade como um lugar que não é seu, né? Uhum. Às vezes a pessoa tem a possibilidade de fazer um vestibular, um Enem e tal, mas não pensa sobre isso.
Não pensar sobre isso talvez seja a coisa mais... essa lacuna que a gente tem que suplantar, né? Para que isso flua da melhor forma possível, né? Porque todo mundo ganha, né, professor? Sim. Todo mundo ganha com isso. E talvez o nosso povo, né, sul-mato-grossense, poderia pensar sobre isso também. A universidade é estadual, Exato. paga pelos nossos impostos, né, e isso também passa por nós, gestores, que estamos à frente desses projetos, esses programas, né, que a gente também precisa dessa devolutiva à comunidade. Uma das premissas fundamentais da nossa universidade é a interiorização. Né? Ela nasceu com essa característica. A sede da UEMS é em Dourados, né? Em Dourados, por exemplo. Então, a gente tem esse compromisso com as comunidades. Então, assim, as escolhas dos locais também são pensadas em pensar em locais de difícil acesso, com comunidades em situação de vulnerabilidade, ou comunidades muito distantes, né? A gente está com uma proposta e é muito interessante. Só essa semana, eu recebi 2 telefonemas de bairros pedindo o EMS na comunidade. E para nós, assim, nossa, eu fiquei super feliz. Falei, não sei como que eu vou colocar isso na agenda, né? Mas eu fiquei muito feliz, né? E eu também tenho que destacar que é óbvio que o trabalho da gestão da UEMS, né? Aí figurado pelo professor Laércio e professora Luciana, são fundamentais, porque eles incentivam, e não só incentivam, né? Ele entrou nas políticas públicas da nossa universidade porque a gente precisa ter fomento, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter grana para isso, né? Então, assim, isso já nos ajuda. Obviamente que o governo do estado apoiando as ações, a gente divide, né, um pouco do financiamento e a gente consegue custear todas as edições que acontecem. E é muito bacana, porque no dia a dia a gente escuta os depoimentos dos estudantes. Né, professora, essa semana mesmo, né, segunda-feira. Quando é que vai ter? Eu quero ir para a próxima. Né, que legal, eu quero ir, me chama. Ai, por que meu curso não vai nessa edição? Tinha gente que queria ir lá para o Mundo Novo, um exemplo, né? Então, a gente faz essa distribuição. Isso é muito bacana, né? E eu sempre lembro também que por muito, muito, muito tempo, a universidade tinha eu falo que tinha, porque eu acho que a gente está quebrando isso, né? Esse distanciamento. Então, alguns jovens, né, algumas pessoas achavam que isso não é para ele. Tá? Então, é uma oportunidade de olhar para aquele cenário e olhar, isso aqui é possível. Porque quando eu vejo, tá, numa ação de extensão, um estudante preto, um estudante indígena lá, eu me reconheço nele. Tá? Então, o que eu falo existe uma mensagem dada. Né? E a gente precisa lutar diuturnamente para esse espaço ser garantido, né? Para as nossas comunidades, especialmente uma comunidade, um estado como o nosso, que tem a segunda população indígena. Então, a gente tem muito orgulho disso, de ter um rol de estudantes bastante importante, né? Então, assim, é muito bacana. Nós fizemos ações do programa em aldeia. Nós temos para o segundo semestre mais 2 aldeias programadas. Né? E isso tem um significado muito importante, não só para nós, enquanto instituição, mas para os estudantes que estão envolvidos na ação. Né? Isso tem diferença, que aí volta àquela minha fala, que é a formação. E eu já falei isso para você. A extensão, esse programa, é uma grande oportunidade de sala de aula fora da sala de aula. É uma aula sem teto. Sem teto. É verdade. Porque, poxa, eu vou ter que pensar em que eu vou promover, né? Nossa, eu vou ter que pensar, vou ter que estudar, vou ter que elaborar, vou ter que conversar com o meu professor, né? E a gente tá assim, vamos dar só um exemplo. Lá no Tarumã, a nossa professora de letras, ela falou, Érica, eu tô com uma ideia. Vamos fazer currículos? Vamos ajudar as pessoas, né? Então ela trabalhava com os alunos de letras, a formulação dos textos, né? Que isso tem a ver com a formação deles. Claro. E é uma atividade de inclusão social, de cidadania. Eu perdi essa oportunidade, hein, Lucas? Esse currículo? Eu fui lá e não aproveitei. Estava trabalhando. Exatamente. Não consegue trabalhar porque está trabalhando. Porque muitos jovens, para sua oportunidade de primeiro emprego, precisam elaborar o seu currículo. Sem dúvida. Não sabe nem por onde começar. Ou alguns não têm nem onde imprimir. Então, você achei uma ideia
que é aquela coisa de pensar um pouco fora da caixa. Exato. Eu acho que a extensão, ela promove isso. Sensacional. Ela promove isso, pensar em alternativas, pensar nos problemas. Olha, a gente vai para uma comunidade assim, e eles perguntam, a gente também fala no dia da apresentação. Olha, a comunidade assim, tem uma característica assim, as pessoas querem isso, e os cursos pensam. E a gente deixa livre, porque o céu é o limite, eu falo, né? Para pensar em ações. Então, mesmo que a gente sempre bata na tecla que não é para fazer assistencialismo, não é o propósito, mas é o propósito de promover cidadania. Sem dúvida, sem dúvida. Então, e passa por várias questões. A gente não pode permitir uma sociedade à margem. Né? E o nosso papel é esse, é auxiliar. Então, aí, tá? Várias ações começam, e agregou essa ação com o pessoal da Fontrab, né? Com oferta de trabalho. Você vê. Nós colocamos eles junto. Então, a gente vai configurando as ações também para promover isso, né? Muito bom. A questão da cidadania, que eu acho que é o principal propósito da extensão. Então, a gente tem lá, dentro dos nossos documentos oficiais, aquele que a gente fala de blá, 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 mas que embasam todo as ações, promove cidadania, promove inclusão social, e esse é o papel fundamental da universidade. Maravilha, ó, eu acho que pra quem tá assistindo a gente passa no estado inteiro, né, Bruno? É interessante dizer também que se a UEMS na comunidade for aí pra sua cidade, fique esperto. Vá lá visitar, porque é um evento muito legal que a UEMS faz e assim, a gente que participou sabe, né, Bruno? Então, quem puder, vai lá conferir a UEMS na comunidade, porque é um evento legal demais. Papo de Ciência. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que a gente não pode não falar sobre isso, né? Que foram que as consequências das chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul. Professor, e por que eu tô fazendo essa colocação aqui? Porque a primeira coisa que me vem à cabeça é que a universidade também, nesse momento, as universidades, né, mas a universidade em si, ela pode ser acionada para colaborar de várias formas, né, professora? Como é que a senhora acha que seria a melhor forma de uma abordagem nesse sentido, que é uma calamidade nacional, né? Que aconteceu lá, né? Infelizmente, a gente vivendo esse cenário caótico, né, que eu falo aí com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, a universidade, ela aderiu a uma campanha, né, interna de coleta, especialmente de água, né, alimentos não perecíveis, roupas, enfim, calçados, e a gente promoveu uma campanha interna, né, para fazer as arrecadações. Então, nós somos 15 unidades. Então, cada gerência está responsável para fazer essas arrecadações em cada município e aí destinar, né, para aqueles setores e órgãos que já estão fazendo direcionamento para chegar no local. Tá? Nós temos iniciativas também de alguns cursos em alguns outros municípios, intensificando, por exemplo, com pessoas mesmo trabalhando na separação de material, porque hoje, além da arrecadação, a gente ainda tem, né, as pessoas que precisam selecionar, né, ou trabalhar no transporte, carregando caminhões, né? Então, por exemplo, aqui em Campo Grande tem uma equipe de voluntários trabalhando, né, nessa seleção de material, especialmente nos CTGs, né? Então, assim, cada município está organizando dessa forma. A universidade, ela é extremamente importante nesse momento, mas também no pós, né? Porque nós teremos aí algum cenário, daqui a alguns dias, se Deus quiser essa água baixar, né? Algumas consequências de reconstrução dessas cidades. Sem dúvida. Né? Então, assim, nós temos mobilização, principalmente das cidades que estão mais próximas, né? Nossas unidades que estão mais próximas, de fazer mobilização mesmo, tanto no transporte, né, de auxílio, especialmente com o voluntariado dos nossos acadêmicos, professores, né? Eles têm se mobilizado bastante, né? Por isso que eu falo, a universidade, ela não pode ser alheia aos problemas que nos afetam de forma global, né? Então, ela está sempre muito mobilizada e muito sensível a essas causas, né, que vão nos acometendo aí, né? Espero que passe logo isso. Exatamente, maravilhoso. Mas, Bruno, agora é a hora que eu tenho que dizer que infelizmente estamos chegando no final do nosso episódio. Isso, já? Já estamos chegando no final do episódio. Não deu nem 5 horas de conversa ainda. Pois é, exatamente. Infelizmente nós temos aqui o nosso tempo limite de sempre, né? Mas antes de terminar o nosso episódio, a gente gosta de dizer
que pesquisador, que cientista, que professor, também é gente. Também é gente, professor. Também é gente. É verdade. Também, Às todo vezes mundo é parece gente. que não, mas é, né, professor? Também gosta de assistir uma TV, também gosta de praticar um esporte, também gosta de Fazer passear umas- com o cachorro. Fazer umas 3 graduação, Fazer pegar umas- uma pró-reitoria. Exatamente. Tem o que fazer, né? Também gosta de fazer tudo isso. Então, pra finalizar o nosso episódio aqui, a gente gosta de pedir uma indicação de algo pra assistir, algo pra fazer, algo pra ler, alguma atividade, né, Bruno? Alguma frase. Já tivemos de tudo aqui no nosso programa. Então, a gente gosta sempre de pedir uma última indicação. Assim, aquela indicação boa, né, Bruno? Exato. Indicação zoa boa. O Então, que você tem pra indicar eu pro fiquei pessoal? pensando sobre isso, né? E assim, algo que fez muita diferença na minha vida, tá? Muito pessoal. É fazer uma experiência de um voluntariado, Boa. tá? A experiência de um voluntariado para uma causa, seja você quer ser voluntário num PET, numa ONG, isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Uhum. Ou se você tem alguma religião, enfim, né? Mas o voluntariado eu dou como dica de vida, Uhum. né? Pode ser que mude o seu olhar, né? Pro mundo. Com certeza. Né? Então, experienciar um voluntariado é bastante interessante. Pode ser que neste momento, inclusive, se você tem um tempinho, que você não ajuda, nós temos o CTG aqui, né? Vai lá, doe um pouco do seu tempo. Toda ajuda que vai ser aquele bem-vinda, né, tempo. professora? Exatamente, porque às vezes a gente acha que a gente é tão ocupado que a gente não é capaz de doar um pouquinho do seu tempo para alguém que está numa situação de necessidade, né? Esses dias atrás eu vi uma amiga que ela dedica 2 horas por semana para ela é psicóloga, só para ficar ouvindo as pessoas, né? Então às vezes a gente precisa 2 horas do seu tempo, 4 horas do seu tempo semanal. A gente acha que a gente está em dias tão corridos que a gente não tem tempo para nada, e às vezes você pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Professora Érica, a gente se encontra vez ou outra, né, professora, nos verdade, UEMs na comunidade, batendo um papo, mas assim, foi muito legal. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, porque a professora Érica não mora em Campo Grande, né, professora? Pegamos ela aqui, no momento, não, vem cá, 40 minutinhos com a gente aqui. É um Quero prazer. agradecer, parabéns pelo seu Obrigada trabalho. pela oportunidade, A gente agradece do espaço, de falar um pouquinho da extensão, porque eu sou muito apaixonada pela extensão. É isso. Você que está aí assistindo a gente, que pensou ou pensa em algum momento em se aproximar da universidade, de se graduar, poxa, aqui ó, a gente conversou com uma professora que explicou para você da melhor forma a importância da universidade e a importância também dela estar próximo da comunidade. Então, professora, muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Obrigada A pela gente se oportunidade. encontra na próxima edição do EMS da comunidade aí. É isso aí. Valeu. Dia 18. Papo de Ciência. Bruno Moser, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Mais um episódio, conversas sempre muito boas, Lucas. Conversa A gente sempre tá muito muito feliz, né, de ter essas Com pessoas certeza. perto da gente, né? Exatamente. Nossa nova leva aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, estamos de cadeira nova. Cadeira não. A gente tá a cada vez melhorando Exatamente. pra atender vocês cada vez melhor. É isso aí, ó. Aquelas dicas sempre, né? Sigam a gente nas redes sociais, @Mídia Ciência, em todas as redes que vocês estão vendo. É YouTube, é Instagram, é TikTok, é tudo Mídia Ciência. E o nosso site também, mídiaciencia.com. Todas as informações estão lá. Certo? Sucinto. É isso que a gente tem pra falar hoje. Lucas, isso aí. agradecer a todos vocês que estão comentando aí. E vamos, como sempre, preparar a nossa próxima edição, né, Lucas? Exatamente. Toda semana aqui, ó, continuaremos firme e forte, Papo de Ciência aqui. Bate É aí. isso aí, pessoal. Tamo junto. Então, até o próximo, gente. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência, O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, um projeto realizado pela UEMS a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e pela Fundect. a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.